Efésios, capítulo 6. Aqueles que estiverem anotando, essa mensagem é Processos na Oração em Línguas, número 4. Isso significa que se você não ouviu a 1, nem a 2, nem a 3, você deve ouvir. Quem lembra dessa palavra sobre Saul e Davi? Quem lembra? Nós vamos continuar ministrando essa palavra agora. Nós ministramos essa palavra em 2008, eu acho. Acho que foi 2008, não tenho certeza. Deus me deu uma palavra e eu tenho certeza que você vai ser ungido com uma nova unção nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Você orar mais em línguas do que você tem orado. Quem quer orar mais aí? Dá glória a Deus. Então fala para o teu irmão, Deus vai te ungir para orar mais hoje. Efésios capítulo 6, versículo 17. Efésios 6, 17. Diz assim a palavra: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança. Você pode dizer amém? Amém. Vai comigo agora para Lucas. Lucas, capítulo 6, versículo 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Amém? Quando você tem uma vida edificada na prática da palavra de Deus, Jesus disse que quando a enchente vem, você não é abalado, porque você construiu a sua casa sobre a rocha. Amém? Praticar a palavra de Deus é o segredo da vitória. Repita isso. Pergunta para o irmão que está ao seu lado assim: como é que está a sua prática do que Deus tem falado com você? É sério, põe a mão no ombro dele, dá uma sacudidinha santa assim e pergunta: a sua atitude de fé, como é que está? Se nós não vigiamos, as raposinhas entram e destroem o vinhedo. Mas nós vamos pôr essas raposinhas para correr hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? É sério. Nós não vamos deixar o diabo destruir o que o Senhor construiu dentro de nós. Vai comigo agora para 1 Samuel. 1 Samuel. Capítulo 31. Primeiro livro de Samuel, capítulo 31. Se você achou, diga amém. Verso 1 em diante. 1 Samuel 31, 1 em diante. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel. Repita isso comigo: os filisteus sempre pelejam contra Israel. Olha o verso 1: e tendo os homens de Israel fugido diante dos filisteus,
caíram feridos no monte Gilboa. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: só foge quem não está praticando a palavra. Agora, sacode o seu irmão e pergunta: você está fugindo? Você não está fugindo? Como é que é? É claro que naquelas áreas que nós estamos fugindo, nós não vamos fugir mais, amém, irmãos? Verso 2: os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele muito temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Você pode dizer amém? Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Pai, nós pedimos que a tua palavra entre no nosso coração nessa manhã. Nós queremos receber a tua instrução, Senhor, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Para aqueles que receberam essa palavra, vou tentar ajudar você a lembrar um pouco dela. Quando Israel estava temendo a presença de Golias, e Davi, que era o ungido do Senhor, e Davi representa a vida do Espírito, amém? Assim como Saul representa a vida da alma, a vida natural. Quando Israel estava temendo a presença de Golias, e Davi chega e percebe aquela situação, e Davi então ousadamente mata Golias. Todo aquele quadro, toda aquela vitória de Davi, do Senhor através de Davi, deixa Saul muito entusiasmado com Davi. Saul, quando viu aquela, você abre para mim, irmã, por favor? Ou já está aberto? Está aberto? Obrigado. Obrigado, viu? Quando Saul percebe quem era Davi, a unção que estava sobre aquele menino, Davi fica muito entusiasmado e pergunta de quem Davi era filho. E o fato é que Saul se ligou tanto a Davi, amou tanto a Davi pela vitória que o Senhor operou através dele, que Saul trouxe Davi para morar no palácio. O problema é que aquela unção, ela não parou, ela continuou, e Davi foi numa guerra, Saul também, e nasceu uma música, e a música era: Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E aquela situação, quando Saul havia colocado Davi como chefe ali no exército, e quando Saul percebeu que Davi tinha sido exaltado e ele humilhado diante das pessoas, então ali nasce um conflito muito grande entre os dois. Nasce um conflito, e a partir daquele dia Saul já não via Davi com os bons olhos. Saul se sentiu ameaçado. O lugar dele, a posição dele já estava ameaçada dentro dele, e a partir dali Saul começa a perseguir Davi. Durante um tempo Davi tenta permanecer com Saul, ele até tenta, e Davi amava muito Saul, toda a herança de Davi, toda a formação de Davi. Davi olhava para Saul, era ungido do Senhor, e Davi tentou ficar com Saul por um tempo, mas o problema é que Saul continuava decidido a destruir Davi. Num desses episódios, Saul envia Davi para uma guerra, né?
Enfim, ele tentou de toda maneira destruir Davi. A coisa foi apertando. Uma vez Davi estava tocando a harpa e Saul toma a sua lança e joga contra Davi. Davi esquiva da lança, e a coisa vai tomando um rumo e tomando esse conflito, e sem que Davi fizesse absolutamente nada. Era a unção de Deus na vida dele. O fato é que esse conflito foi tão intenso que Davi precisou romper com Saul. Ele teve que romper, ele teve que ir embora para que ele não morresse, né? Foi uma situação muito séria. E a distância geográfica dos dois, Davi some do mapa. Porém, Saul não desiste, ele continua perseguindo a Davi durante um tempo. E Davi vai se encontrar com o sumo sacerdote. Davi foi parar lá na terra dos filisteus, e ele se contrafaz de louco, se finge de louco. E depois os endividados se juntam a ele, né? Na caverna de Adulão, nasce um exército naquela fuga. Davi pega a sua família, esconde a sua família, e aquele conflito, e Saul perseguindo Davi, e todo aquele conflito, até que Davi definitivamente se muda para a terra dos filisteus e vai servir os filisteus. Ele se torna um aliado ali durante um tempo dos filisteus, e a partir dali ele realmente fica livre de Saul. Logo após isso, Saul vai estar com aquela médium, e logo após Saul vai para essa guerra, e ele morre nessa guerra. Ele morre, e a maneira que ele morreu foi muito interessante, porque a coisa se apertou. Quando ele percebeu que ele seria morto pelo inimigo, ele não aceita essa possibilidade, e ele pede para o seu escudeiro matá-lo, e o seu escudeiro não aceita isso, e Saul pega a própria espada e se lança sobre ela. E se você continua estudando o texto, você percebe que logo na frente, Davi foi então ungido rei sobre Judá. Ele reina em Judá 7 anos, e depois de 7 anos ele é ungido em Israel, e ele se torna rei em todo Israel. Na verdade, amados, Davi fala da ascendência do Espírito, enquanto que Saul fala da mortificação da nossa carne, a mortificação da nossa alma, a mortificação da nossa vida natural. Se você for muito cuidadoso em estudar a palavra, e você estudar Saul, e você estudar Davi, você vai perceber que a trajetória de Saul é a nossa trajetória de mortificação. Quando a gente vai perdendo as nossas guerras feitas na força do nosso braço, quando a gente vai tomando umas pancadas por estarmos vivendo em dimensões da alma, a gente vai tomando caminhos que a Bíblia diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é caminho de morte. Então o caminho para a nossa alma não é outro, é a morte. Morte do medo, morte da incredulidade, morte das motivações erradas. É interessante como Saul não era um homem da presença de Deus, e Davi era um homem da presença de Deus. E eu declaro aqui um povo da presença, em nome de Jesus Cristo. Vou falar de novo, eu declaro aqui um povo da presença, em nome de Jesus. Agora, o fato, irmãos, é que dentro de nós existe esse Saul, e dentro de nós existe esse Davi. Talvez quando eu estava ministrando aqui, você já estava colocando um título nas pessoas, né? Você já estava, fulano é Saul e eu sou Davi, vou ter que ir embora. Não estou falando de fulano, eu estou falando de você. Você é Saul e você é Davi. Dentro de nós existem essas duas condições, a condição carnal, e dentro de nós existe a condição do Espírito. Quantos querem ver o Espírito prevalecer e dar glória a Deus? Então fala para o irmão que está ao seu lado: Saul vai ter que morrer, meu filho. Vira para o lado aí, chama alguém pelo nome: fulano, vai ter que morrer, Saul. Não, quero ver você chamar alguém pelo nome: fulano, Saulzão aí vai ter que morrer. Esse Saul que teme, esse Saul que não crê, esse Saul que é rebelde, esse Saul místico. O fato dele buscar uma médium mostra como ele estava desorientado, confuso. Esse Saul místico, esse Saul desconectado de Deus. Irmãos, a nossa vida natural precisa ser entregue à morte, para que a vida do Espírito prevaleça. E eu declaro a casa de Saul julgada em mim e em você, em nome de Jesus Cristo.
declaro a casa de Davi prevalecendo. Vou falar de novo, eu declaro a casa de Davi prevalecendo. Vou dizer novamente, eu declaro a vida do Espírito prevalecendo. Aonde não é mais você, mas é Cristo em você. Paulo diz, não mais eu que vivo. Quando Saul morre, essa é a condição. Não mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Agora não é mais você fazendo, mas é Deus fazendo através de você. Não é mais você pregando, é Deus pregando através de você. Não é mais você no seu poder natural, não é mais você no seu poder intelectual, não é mais você no seu poder financeiro, é Deus operando nas suas finanças, é Deus operando na sua saúde, é Deus operando no seu ministério. Saul, ele fala de uma vida independente. Uma vez ele foi para uma guerra, e na única vez que a palavra de Deus diz que Saul buscou a arca, diz a Bíblia que estava numa guerra, ele mandou buscar a arca, mas assim, de repente ele disse, não precisa mais da arca. Ele era louco. Eu declaro que nós não seremos um povo desconectado da arca, nós seremos um povo conectado. Irmãos, eu quero liberar uma palavra profética sobre esse ministério aqui, em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos, você vai receber uma unção. Principalmente os pastores que estão aqui, você vai receber uma unção. Eu declaro que a presença de Deus não vai diminuir no nosso ministério. Eu declaro que a presença de Deus, ela vai crescer no nosso ministério. Em nome de Jesus de Nazaré. Levanta a sua mão e grita comigo, eu recebo essa palavra. Se com o passar dos anos, esse ministério tiver mais do Heber, se com o passar dos anos, esse ministério tiver mais a cara da Gleiva, a cara do Eric, a cara do Divino, significa que Saul está prevalecendo. Mas se com o passar dos anos, eu puder diminuir, Gleiva puder diminuir, Eric, Divino, Débora, Edilma, se nós diminuirmos, então o Senhor vai crescer aqui. E essa não será uma obra do homem, como ela não é. Ela será uma obra de Deus, como ela é. Irmão, quero te dar uma palavra. Essa obra não é de Heber, é de Gleiva. Essa obra é do Espírito Santo. E eu declaro que o Espírito Santo é livre para governar esse ministério. O Espírito Santo é livre para liderar esse ministério. Eu declaro aqui não o governo da alma, mas o governo do Espírito, em nome de Jesus Cristo. Agora eu sei que ouvir isso produz em você uma concordância, produz em você um crer, e muitos aqui produz uma fome, e muitos aqui dizem, eu quero isso. Mas irmãos, não é apenas querer isso. Paulo disse, o querer está em mim, mas o efetuar não está. Se nós não nos entregarmos ao Espírito, se nós definitivamente não nos lançarmos sobre essa espada que Saul se lançou, que fala da espada do Espírito, nós vamos nos enrijecer e nos endurecer nos nossos conceitos, na nossa mentalidade religiosa. Nós poderemos perder a vitória da casa de Davi. Incrível como Davi, ele ficava circundando Israel, se escondendo nos montes. Davi estava sempre ali. Davi não tomou posse do reino por esforço. Saul precisou morrer. Essa vitória não é uma vitória que você ganha por argumento com a sua esposa, com seu marido, com seu pastor, com seu discipulador. Não é o que você ganha na carne. Meu querido, mesmo que você vencer essa guerra, convencendo a pessoa, você vai perder. Porque muitas vezes nós não ganhamos porque prevalecemos, nós perdemos porque prevalecemos em questões com pessoas. Essa não é uma vitória que você tem que ganhar, essa é uma vitória que você tem que perder. O segredo dessa vitória não está em você vencer ninguém, vencer nada. O segredo dessa vitória que eu estou falando está na sua morte. Não é uma vitória que se conquista vivendo, é uma vitória que se conquista morrendo. E por isso muitos estão perdendo a guerra, porque eles estão ganhando no argumento, estão ganhando no esforço próprio, mas a vida natural, ela está tão forte como nunca. Mas eu declaro aqui uma unção de quebrantamento hoje, em nome de Jesus. Levanta a mão e diga, receba essa palavra. Fala para o irmão que está ao seu lado, mas fala forte para ele, fala, ei guerreiro, tem uma guerra que você está vivendo,
Fala assim: tem uma guerra que você está vivendo, que não tem nada a ver de você estar certo ou estar errado. É sério, abraça com ele, você precisa olhar nos olhos dele. Fala, tem nada a ver com os seus argumentos. Olha nos olhos dele, fala assim: tem uma guerra que você está vivendo, que essa guerra, se você ganhar, você vai perder. Essa vitória que eu estou pregando aqui agora, irmão, não é a vitória da carne, não é a vitória do argumento, não é a vitória da vida natural. Essa vitória que eu estou pregando agora é a vitória do Espírito. E essa vitória não nasce porque eu sou bom, porque eu sei pregar, porque eu sei fazer, porque eu sei administrar. Ela não nasce dos meus dons, essa vitória não nasce dos meus talentos. Essa vitória nasce da minha mortificação. Não é quanto mais eu faço que eu venço essa guerra, é quanto mais eu morro que eu venço essa guerra. O problema é que nós vamos caminhando, entramos na vida cristã, somos ungidos pelo Espírito Santo, começamos a orar em línguas, crescer em Deus, os nossos dons começam a operar, mas mais cedo ou mais tarde nós começamos a deparar com a cruz. Agora, meu querido, se eu encontro com a cruz e eu me desvio dela, eu começo a viver um outro evangelho, porque Deus ficou lá na cruz. Eu começo a viver um outro evangelho. Jesus disse: quem quiser me seguir tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz. Mas esse evangelho não nos entusiasma, porque nós vamos ter que abrir mão da nossa vontade, nós vamos ter que abrir mão dos nossos sonhos, nós vamos ter que abrir mão de quem nós somos, para que Ele viva o que Ele é. Não é um evangelho de vida natural, é um evangelho de vida sobrenatural. Levanta sua mão e diga: receba essa palavra. Senta direito nessa cadeira, estufa o peito assim, levanta a cabeça, dá um sorriso para mim, dá glória a Deus. Levanta sua mão direita bem alto, fala assim, bem forte comigo: quando eu me converti, o meu espírito, Davi, venceu Golias, venceu a doença, finanças vieram, tudo começou a mudar. E eu peguei Davi, mais forte, eu peguei Davi, trouxe para morar no palácio. Todo mundo faz assim: trouxe para morar no palácio. Oh, Davi bonitinho. Mas Davi é ungido, e a minha carne é crucificada. Diga mais forte. Aí Davi foi crescendo, e eu, aí assim com a mão, todo mundo, vamos lá. Tem gente que não está fazendo, todo mundo, recalamanda, rouba lá. Fala comigo, hora após hora, hora após hora. E Davi, mais forte, e Davi cresceu, e cresceu. E eu percebi que Davi vai tomar o meu lugar. E vai. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo. É Cristo que vive em mim. O diabo tem que sair em nome de Jesus. As doenças têm que sair em nome de Jesus. A pobreza tem que sair em nome de Jesus. Mas o meu eu também tem que sair em nome de Jesus. No começo da jornada nós queremos expulsar o diabo, nós queremos expulsar os demônios, as doenças, a pobreza, os problemas e os montes, e queremos expulsar tudo, irmão, menos nós mesmos. Desde que eu continue sentado no trono. Sai doença, mas eu fico no trono. Sai pobreza, mas eu estou aqui reinando. Vai ser como eu quero, do jeito que eu quero. E o Senhor permite. Deus, assim, entenda bem, tem gente aí com 200 anos de crente e não desce do trono. E você olha para a vida deles, são pessoas abençoadas, são pessoas curadas, eles prosperam, eles rompem, a igreja cresce.
Mas quando se aproxima deles, você não sente o cheiro da morte. Você encontra o cheiro da vida. Eles nunca estão errados. Eles nunca se quebrantam. Eles não sabem pedir perdão. Eles nunca se humilham. Eles são endurecidos como o joio. Mas o trigo não é endurecido. O trigo ele se dobra. Esaú nunca se quebrantou. Saul nunca se quebrantou. Mas Davi é aquele que se quebranta. Ele estava lá sentado no trono, quando o profeta Natan colocou o dedo no nariz dele, que ele percebeu o pecado, ele rasgou suas vestes, ele se humilhou. O Espírito é aquele que se quebranta, irmão. É tempo de Saul morrer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então, na primeira fase da oração em línguas, nós vibramos com a fé, nós vibramos com a palavra, porque o Espírito vence Golias, e isso dá muita alegria para nós. Sai a doença, sai a pobreza, sai os problemas. Porém, com o passar do tempo, a gente percebe que Davi vai ter que tomar o lugar de Saul, meu filho. E aí você começa a viver um conflito muito grande. Geralmente são os períodos em que a oração em línguas traz tanta luz dentro de você, que você começa a viver um conflito. Mas isso chegou a um ponto em que Davi ele teve que fugir, ele teve que ir embora. Tem um momento que você rompe com a incredulidade. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Fala assim comigo, bem forte, mais forte que você puder. Primeira fase, a alma se alegra com o Espírito, porque o Espírito vence Golias. Um pouco mais forte todos. Segunda fase, a alma se assusta com o Espírito, porque o Espírito ameaça a sua posição. Terceira fase, todos. Terceira fase, o Espírito rompe com a alma para não morrer. Eu declaro aqui um povo que não vai morrer, mas que vai viver em nome de Jesus, querido. Nós vimos da outra vez que a quarta fase é aquela quando você se lança completamente na graça de Deus. E foi quando Davi fez uma loucura, porque ele era o cara que ameaçava os filisteus, mas foi morar na terra deles. Essa quarta fase ela é misteriosa, irmão. Geralmente você vai orando em línguas, e os anos vão se passando, e você não vai aguentando mais certas coisas na sua vida. Você não vai aguentando mais a pobreza, você não vai aguentando mais certas crises, enfermidade governando você. Aqui eu não quero falar muita coisa, porque cada um tem a sua batalha, sim ou não? Mas você vai orando em línguas, quando você entra na quarta fase da oração em línguas, geralmente você começa a tomar atitudes assim, que para os outros são meio louca, mas você sabe que você está em Deus. São momentos em que você toma decisões assim: quer saber de uma coisa? É como Esther, quando Mordecai falou para ela: você tem que ir lá falar com o rei, porque não sei o quê, e fala para ela que se ela não for, Deus vai levantar um livramento de outro lugar. Aí Esther foi enfrentar o rei, e ela falou bem assim: se eu perecer, eu pereci. Sadraque, Mesaque e Abednego também, eles, quando viram, se firmaram de tal forma que eles falaram: rei, quer saber de uma coisa? Deus livrar nós, livrou. Se não livrar também, nós não está nem aí. Nós vamos ficar firmes e nós não vamos dobrar essa imagem. Você encontra também a mesma atitude em Jacó. A mesma atitude está em Jacó. Quando Jacó não sabia que o governador, o filho dele, Jacó estava ali numa emboscada de amor, mas não sabia. E José estava jogando com eles: olha, deixa fulano aqui. Aí eles foram e voltaram: agora vocês têm que ir lá e traz o outro. E José jogando com eles. E aí, num desses jogos de José com eles, Jacó disse assim: olha, se ficar sem filhos, eu ficarei. Mas é incrível que em todos os lugares da Bíblia que as pessoas tomam essa atitude
de firmeza inegociável, elas vencem. Jacó venceu, Esther venceu, Sadraque, Mesaque e Abednego venceu, e você vai vencer também em nome de Jesus Cristo. E eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer, está na hora de você ser radical na sua fé, em nome de Jesus Cristo. Dá um grito de vitória, irmão, em nome de Jesus. Mas não tome uma atitude para piorar a situação, irmão. Tome uma atitude para melhorar a situação. Eu não estou mandando você ficar mais amargurado. Estou dizendo para você perdoar mais ainda em nome de Jesus. Para você se humilhar mais ainda em nome de Jesus. Para que você creia mais ainda em nome de Jesus. Para que você oferte mais ainda em nome de Jesus. Não deixe a sua alma interpretar essa palavra. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Sacode o seu irmão e fala para ele: não deixa a sua alma interpretar essa palavra, não, irmão. Agora eu vou radicalizar. Não converso mais com meu marido até ele mudar. Eu entendi. Não, não é isso, irmã. Você entendeu tudo errado. Não é para você ser radical na carne, é para você ser radical no espírito. Fala assim para o irmão que está ao seu lado: pastor não está pregando sobre vida. Pergunta, fala para ele. Todo mundo, fala para o seu irmão: o pastor está falando sobre morte. Esther venceu quando ela enfrentou a morte. Sadraque, Mesaque e Abednego venceram quando enfrentaram a morte. Não é ser radical na carne, é ser radical no espírito. Então, na medida que você vai orando em línguas, esses processos, na medida que a sua nova natureza cresce e cresce, esses processos vão se estabelecendo na sua vida. Primeiro, Saul faz festa, mas depois Saul começa a perseguir você. Nossa alma tem muita dificuldade, irmão, de se sujeitar ao Espírito. Mas é isso que ela vai fazer em nome de Jesus. Vida cristã madura significa que a sua nova natureza, ela amadureceu no amor de Deus. A tal ponto que as suas emoções se sujeitam à sua nova natureza. Sua razão se sujeita à nova natureza. Aquilo que controlava você, agora é você que está controlando. Você pode dar uma glória a Deus bem forte? Pastor, e qual é, o que que me estabelece nesse caminho? Levanta a sua mão bem alta e fala assim comigo: hora após hora. Uma vez mais. Uma vez mais. Uma vez mais. Fala para 3 pessoas perto de você: não pare de orar em línguas. Chama alguém pelo nome e diga: fulano, não pare de orar em línguas. Não, vira para o lado, chama alguém pelo nome. Quero ver você chamar alguém pelo nome. Fulano, não para. Coremanda re caralabachanda re caralabaçanda. De repente Golias caiu. Puf. Shondore caralabaçanda ro. De repente Davi foi morar no palácio. Coremanda re calabaçanda. Vem o conflito. Sondere bacara. O negócio fica pior do que é aquele período que o negócio piora, o negócio não melhora, mas você continua. Shekatare caralabaranda robodarabala. E Saul está jogando lança. Saul está jogando lança e você se desviando. O negócio está feio. Mas você está lá. A hora que você pensa assim, agora
eu vou reinar. Aí é que você tem que fugir, mas você continua. Aí você encontra com o sumo sacerdote, você vai para a terra dos filisteus, você vai para a caverna de Adulão, mas fica lá. A alma vai perseguindo você, a carne vai perseguindo, e você, hora após hora, hora após hora, hora após a nova natureza vai crescendo, a nova natureza vai crescendo, o perdão vai crescendo, o amor vai crescendo, o discernimento vai crescendo, a fé vai se estabelecendo. Aleluia! E onde você era fraco, você fica forte, irmão. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. O que é se edificar? É alimentar Cristo que está dentro de você. É alimentar a nova natureza que está em você. É alimentar Deus dentro de você. Aleluia. Tem algo lindo aí para sair para fora. Vou falar de novo. Tem algo lindo aí para sair para fora. Ele é tão lindo, ele é tão cheiroso, ele é tão poderoso. Mas a casca, ela precisa ser quebrada. O eu precisa passar pela morte. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo em nós precisa passar pela morte e entrar na ressurreição. Tudo. O pregar precisa passar pela morte e entrar na ressurreição. O dirigir o louvor precisa passar pela morte. O administrar, a vida conjugal. Eu lembro quando eu assumi a primeira igreja que eu pastoreei, em 1993, como eu estava cheio de si. 93, eu pensei assim, gente, eu estava tão cheio de si, irmãos, assim que, sabe quando você pegou o negócio para fazer acontecer? Mas agora, eu não sou um líder assim mais, eu sou um líder inseguro hoje. Não é fácil andar comigo, às vezes eu fico confuso. Hoje andar comigo não é brincadeira. Minha esposa, Suzano, sabe disso, os que estão bem perto, sabe? Não é fácil andar comigo. O pastor Heber, a gente não sabe o que ele quer, às vezes, porque eu não sei, às vezes eu fico confuso, eu não sei. Eu não sou mais um líder assim, ó. Eu estou manco hoje, eu estou manco. Mas uma coisa eu sei, Esaú não vai me matar mais. Quando Jacó, antes de Jacó passar pelo val de Jaboque, ele era cheio de si, ficou rico, conquistou, enganou, fez e aconteceu. Mas quando ele encontrou com o Senhor, ele ficou manco. Meu irmão, antes de Deus cumprir o que Ele tem na sua vida, Deus tem que tocar na sua vida natural. E talvez você não está entendendo o que está acontecendo, porque você está, ao invés de ficar mais forte, você está ficando mais fraco. Ao invés de ficar mais inteligente, você está ficando mais burro. Ao invés de você melhorar, você está piorando. E eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer: esse é o caminho. Não tem nada errado não, está certo, é por aí mesmo. Porque Ele está mortificando você, Ele está destruindo você, mas está levantando Cristo em você. Aleluia! A questão é que Ele não está trabalhando para você viver, Ele está trabalhando para Ele viver em você. Enquanto você quer pregar bem, enquanto você quer administrar bem os seus negócios, Ele quer quebrar você.
para a vida natural dar lugar à vida do Espírito. Por isso Paulo disse ali em 2 Coríntios: Deus, tira esse espinho da carne de mim. Deus, me livra desse espinho, está muito difícil, Deus. E Paulo entrava muitas vezes pela madrugada, talvez, e ele ficava ali gemendo diante de Deus: Senhor, aonde eu vou? Está lá esse cara, esse espinho, essa situação, Deus, eu não aguento mais. E agora eu vou parafrasear. É como se o Senhor dissesse assim: puxa, Paulo, não vai dar. Porque é exatamente esse espinho que eu tenho para enfraquecer a sua vida natural. Está vendo aí, Paulo, que quando você é fraco, aí é que você é forte. Está vendo aí, Paulo, que na sua fraqueza o meu poder se aperfeiçoa. Está vendo aí, Paulo, que quando você não é, eu sou na sua vida. Paulo, eu não posso tirar, porque se eu tirar, vou ter que arrumar outro. Paulo, meu negócio não é tirar o espinho. Paulo, meu negócio é matar a sua carne. Quando a carne morrer, o espinho perde o efeito. Quando a carne morrer, o espinho perde o efeito. Enquanto nós estamos voltados para o espinho, Deus está voltado contra a carne. O problema de Deus não é a perseguição contra Saul. O problema de Deus é matar Saul. Por isso muitos fogem de situações lá na frente, eles encontram tudo do mesmo jeito. Ah, vou mudar de igreja. Não adianta mudar de igreja, não resolve o problema. Ah, vou mudar de discipulador. Não adianta, seu problema não é seu discipulador. Ah, vou mudar de empresa. Tem gente que é tão problemático que ele muda do país. Meu problema é o Brasil, irmão. O Brasil é o melhor país para se viver. Não tem nação melhor para você viver do que o Brasil, irmão. Mas aí quando ele chega nos Estados Unidos, quando ele chega para onde ele vai, para o Japão, lá ele se encontra consigo mesmo. Porque o medo foi com ele. A falta de disciplina foi com ele. A falta de caráter foi com ele. Ele perdeu os 2 últimos empregos porque não tinha caráter. Era mentiroso, não trabalhava, preguiçoso. Mas ele não quer admitir que o problema é o caráter dele. Ele quer pôr culpa no país, na igreja, no pastor, na empresa, no patrão, na mulher, no marido. Para de culpar as pessoas, irmãos, e morre em nome de Jesus, aleluia. Porque dessa morte vai brotar ressurreição. Levanta a sua mão e diga: receba essa palavra em nome de Jesus. Fala bem forte comigo. Vida cristã é mais forte. Vida cristã é não mais eu, mas Cristo em mim. Ah, pastor, mas me colocaram de molho. Fica de molho, meu filho. Quanto tempo, pastor? Quanto tempo Deus quiser, irmão. Fica aí quieto. Você recebe essa palavra? Interessante que quando João viu o cordeiro, interessante como no Antigo Testamento ele é o leão, mas no Novo ele não é o leão, ele é o cordeiro. Nós gostamos de vê-lo como leão. O Senhor é o leão. Leão da tribo de Judá. Não, hoje ele não é mais. Ele é o leão, entenda bem o que eu quero dizer. Claro que ele é o leão, mas assim, ele é o leão vestido de cordeiro. Ele é leão por dentro, mas ele é ovelha por fora. Quando João viu o cordeiro, diz a Bíblia assim, que ele viu o cordeiro como que havia sido morto. Esse é o nosso problema. Nós somos cordeiros, mas quem olha para nós não vê que a gente morreu. Quem olha para nós percebe que a gente está vivinho da Silva.
continua não perdoando, continua saindo da igreja, continua desistindo, continua com medo, continua recuando, sendo rebelde. A gente está mais vivo como nunca. As pessoas olham para a gente no trono, olha um cordeiro, só que está vivinho assim. Agora Jesus não, quem olhava para ele percebia, esse passou pela morte. Quantos querem a marca do cordeiro na sua vida aqui? Dá uma glória a Deus. Dá uma olhada para esse cordeiro do seu lado, deixa eu ver, olha para ele, deixa eu ver, irmão, olha para ele. Todo mundo, abraça, deixa eu ver esse cordeiro aqui, se tem a cara da morte ou a cara da vida. Eu declaro que a marca do ouvir e crer será morte e ressurreição. 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 É a vida que nasce da morte. É assim com toda semente. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, mas se morrer, ele dá muito fruto. Irmãos, eu declaro que cada um aqui vai dar muito fruto em nome de Jesus. Porque você vai aceitar a mortificação que Deus está conduzindo você. Deus está colocando você, não é num caminho de vida. Na verdade, é o caminho da vida, mas não a sua vida. A vida do Cordeiro. A vida do Cordeiro. Perdão, amados, mas não tem outro evangelho. Se pregarem outro evangelho para você, não é o evangelho. Então quando você começa a orar em línguas, hora após hora, você vai vivendo essas fases. Mas eu quero terminar essa palavra te chamando para junto comigo fazermos isso aqui, ó. Olha lá em 1 Samuel capítulo 31. Quem achou, diga amém. Verso 4. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me traspassem, escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Eu falo e você repete. Então Saul tomou da espada. Faz assim com a mão. Tomou da espada. Diga assim comigo. E se lançou sobre ela. É essa a decisão que você vai tomar hoje. A espada chamada oração em línguas. Você vai se lançar sobre a oração em línguas. E o que você não pode fazer, a espada fará por você. Vou repetir isso. O que você não pode fazer, a espada fará por você. Você vai se lançar sobre a espada e ela vai fazer a obra. Mas a casa de Davi prevalecerá nesse lugar. Você vai se estabelecer na oração. Fica lá. Pega lá o reloginho de cronômetro. Falando em línguas. Se lançando sobre a espada. Se lançando sobre a espada. Até que a vida espiritual amadureça e prevaleça sobre a vida natural. Essa é a chave, irmãos. É nos lançarmos sobre a espada. Eu quero orar para que Deus te dê graça hoje. Deus vai te dar graça para orar. Quantos querem graça para orar? Sai do seu lugar, corre aqui para frente. Eu não sei em que estágio você está.
Eu não sei se você está na primeira fase, se alegrando com a fé. David. Deixa o David me ajudar no teclado e você fica no violão, tá? Isso. Eu não sei se você está na primeira fase, que é a fase da alegria. Ou se você já está na segunda, a fase do conflito. Ou na terceira, a fase da fuga. Você não aguenta mais a carne, está vazando. Ou a fase onde você vai se lançar na graça de Deus, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou se você vai entrar nessa fase agora. Essa é a última fase, olha para mim. A última fase, você se lança definitivamente sobre a palavra. Você coloca a espada bem em pé assim, porque a gente quer atingir, interessante, a gente quer atingir o diabo, né, irmãos? Mas o diabo já foi atingido lá na cruz. A espada do Espírito vence Satanás quando ela vence você. Repete isso, a espada do Espírito só vence o diabo se matar a mim. Porque o vínculo que o diabo tem comigo é a minha carne. Por isso a espada penetra até o ponto de separar Saul e Davi, alma e espírito. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra até o ponto de separar os dois. Irmão, eu declaro Saul e Davi separados nesse lugar. Você não perdoava, mas a partir de agora você vai perdoar em nome de Jesus. Você era dominado pelo medo, mas você agora não vai ser dominado pelo medo mais. Você vai ser dominado pela palavra de Deus. Você era uma pessoa que recuava, mas não vai recuar mais em nome de Jesus. Sabe, essa mistura de Saul e Davi vai acabar aqui hoje. Essa questão, essa coisa de Saul e Davi, Saul e Davi, as pessoas olhavam e viam lá Saul e Davi, Saul e Davi, Saul e Davi juntos. Mas um tempo depois ninguém viu eles juntos mais. Estavam separados em nome de Jesus. Então você tem que se lançar sobre a palavra. Tipo assim, a partir de hoje eu vou orar 5 horas por dia em línguas. Vou comprar um reloginho de cronômetro, eu vou marcar. Todo dia eu vou orar 5 horas por dia em línguas. Eu vou me entregar nesse negócio. Chega. Essa espada agora vai me matar. Eu vou me lançar sobre ela. E você fica lá, tem dia que você sente a unção, você fica lá, recalabalai. Tem dia que você não sente nada, aí você fica lá, recatarabalai. Tem dia que você está com sono, recalabassondoroborô, falando em línguas, se edificando, se edificando. Daqui a pouco, meu irmão, não tem jeito, Saul morre. Eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer: seu problema não são as pessoas. As pessoas são uma bênção de Deus na sua vida. Seu problema está aí dentro de você mesmo. Mas levanta a mão bem alta assim, fala comigo. A espada, ela vai penetrar em mim e ela vai separar em mim a casa de Saul e a casa de Davi. Agora você fala com toda a sua fé, fala assim: e na minha vida vai prevalecer Davi. Vai prevalecer o amor, vai prevalecer a fé, vai prevalecer o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tem gente que os anos vão passando, o cara vai ficando pior, em vez de ficar melhor, mais incrédulo, ao invés de ficar mais crente, mais impuro, ao invés de ficar mais puro, mais orgulhoso, ao invés de ficar mais humilde. Então, nesse lugar de conflito,
Porque alguém aqui está gritando diante de Deus: Deus, eu não aguento mais essa situação, me muda, Deus. Aí o Senhor vem nessa manhã e fala assim: filho, se lança sobre a minha espada, se joga na minha palavra, e o que você não pode fazer, o meu Espírito fará na tua vida. Levanta suas mãos bem alto. Você vai desfocar dos argumentos que estão alimentando a amargura. Levanta suas mãos. Você vai desfocar dos argumentos que estão alimentando a raiva, o ódio em você. Todo argumento que está alimentando a desistência, o medo, tudo que está te dando motivo para fazer o que você quer fazer. Toda motivação que você tem para continuar no natural, você vai abrir mão disso. E você vai dizer: Deus, pode quebrar. Eu quero ser quebrado. Eu quero ser quebrado, para que flua o perfume. Flua. Eu tenho estado com esse pastor Alan alguns dias, irmãos. Meu Deus, que homem quebrado. É incrível como ele pega o microfone, ele não faz força para nada, ele começa a falar normal, e Deus aparece na reunião. Eu tenho conhecido ele. Que homem quebrado. Sabe, irmão, o segredo é deixar Deus quebrar você. Porque tem uma vida aí que é poderosa. Davi está aí dentro, irmão, o nome dele é Jesus. Abraça com esse irmão do seu lado, põe a mão na cabeça dele, 2 a 2, fala: Senhor, dá graça para o meu irmão se jogar na oração em línguas. Abraça com o seu irmão, 2 a 2, e por 5 minutos você vai ministrar na vida dele. Irmãos, Deus está transferindo para vocês uma unção, uma posição. Deus está mudando a sua atitude íntima com as situações. Você está entendendo hoje que o que Deus quer é a sua ressurreição. Por isso Ele precisa mortificar você. E na vida ressurreta não há limites mais. A vida ressurreta põe você acima de tudo e de todos. Na vida ressurreta, você entra num lugar onde a doença não te domina, a falta não te domina, a amargura não te domina, circunstâncias não te dominam. Você começa a operar na ressurreição. Na ressurreição. Põe a mão na cabeça do seu irmão e fala: Senhor, eu profetizo ressurreição aqui. Deixa fluir para o teu irmão um novo posicionamento.
Ribadarabakara la baranda, robodarabakara la bashenda, rabakara la baranda, ribadarabala. Turiarabakita ramanda, rokoro la boshar. Senhor, dá-nos graça, Senhor, a mesma graça que o Senhor deu para Paulo. Dá-nos graça, Senhor, graça, Senhor. Uriarabakita ramanda, rokoro la bashita ramanda. Uriarabakanda rabaye. Continua com as mãos na cabeça do seu irmão. Tem uma transferência de posição para vocês. Você vai ter mais facilidade de perdoar a partir de hoje, de dar outra face, de andar a segunda milha. Você vai ter mais facilidade. Correr na bacana, robodar a bacana na baixeira. Colomondo rebadarabalá, calamanda robodarabacana la baixou. Graça, graça, graça. Sopra Deus, graça, graça, Pai, graça, Pai. Eu venho aos teus pés jogar minha coroa. Como poderei usá-la? Como poderei usá-la na tua presença? Levanta bem alto as suas mãos para Ele e diga: Senhor Jesus, eu venho aos teus pés. Senhor Jesus, os pés dele falam do caminho que Ele tem. Aos teus pés, ir nos pés dele minha coroa significa eu aceito o teu caminhar. Como poderei usar? Como poderei na tua presença? Papai, Senhor Jesus, eu venho. Senhor Jesus, venho aos teus pés jogar minha coroa. Como poderei usar? Eu não sou digno. Como poderei usar? Senhor, na tua presença. Como poderei usá-la? Como poderei Faz assim com as suas mãos, faz assim com as suas mãos. Fecha seus olhos. O Senhor vai tocar você com graça. Saul se lançou sobre a sua espada e morreu. Não foram as flechas dos filisteus que mataram Saul, foi a sua própria espada.
Declara que o diabo não vai destruir você, mas a espada do Espírito vai mortificar a nossa carne. Deus vai começar a colocar em você agora uma fome de oração, uma fome. Você vai se lançar sobre a oração em línguas, 5 horas por dia, 8 horas por dia. Talvez durante os próximos 2, 3 anos você vai fazer muito pouca coisa, você vai orar. Mas dessa condição vai nascer ressurreição. Ressurreição. Mas quem ressuscitou, nenhuma parede prende essa pessoa mais, nenhuma estrutura física limita você mais. Você começa a passar a parede, você começa a romper tudo, você vive em outro lugar. Pai, obrigado porque a tua graça, Senhor, é derramada nesse lugar, em nome de Jesus. A oração em línguas é uma espada de fogo que edifica em nós a casa de Davi. Aleluia. Quando você recebe essa palavra, abraça o seu irmão e fala assim para ele: sua vida nunca mais vai ser a mesma. Abraça com o seu irmão e fala assim: fica firme aí sobre essa espada, que ela vai fazer a obra.